Opa, essa aí é massa. O El Niño é o fenômeno ambiental da atmosfera do planeta de grandes proporções. As condições de pressão e temperatura são essenciais para a sua ocorrência. O desenho seguinte é um esquema da circulação atmosférica sobre o Oceano Pacífico entre o continente australiano e a região próxima à costa do Peru. O fluxo de superfície mostrado no desenho representa o movimento das massas de ar sobre a superfície do Pacífico, que é o oceano. Galera, isso tá com cara de quê, hein? Convecção, né não? Massas de ar em movimento, né não? E olha o tamanho do texto, né? Você já leu aí, já interpretou que ele parece mais de geografia do que de física. Mas quando ele falou de movimento de massas de ar, a gente já vai agregando conhecimento que deve ser uma convecção. Vamos ver. Em relação às condições climáticas dessa região, presentes na promoção do El Niño, que promove o El Niño. Da promoção do El Niño, pode-se afirmar que, olha aí, ó, a ascensão do ar acontece nas zonas mais quentes, devido à diminuição da densidade do ar, por causa da sua dilatação. De acordo com a figura, isso acontece na região das Américas do Sul, onde fica o Peru. Analogamente, podemos afirmar que a descida do ar acontece nas zonas onde o ar é mais frio, devido ao aumento da densidade do ar, por causa da sua contração, né? Ela vai se contrair. De acordo com a figura, isso acontece na região da Austrália. Então vamos voltar aqui à figura, ó. Descida de ar e subida de ar. Vocês estão vendo ali a América do Sul, do lado direito do desenho, e a Austrália do lado esquerdo do desenho. Então você pode perceber que a Austrália e a América do Sul existe um fluxo de massas de ar. Então a subida das grandes massas de ar nas proximidades do oceano na costa do Peru revela uma zona de alta temperatura. Parecida ou não com a brisa terrestre e a brisa marítima que nós comentamos também? Item A como resposta. Outra questão legal, ó. Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca, por natureza. Ela sofre as influências do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, ASPS, e da Cordilheira dos Andes, o ASPS. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens e ou chuva. Nessa área há umidade perto da costa, mas não há um mecanismo de levantamento, por isso não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura máxima. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente devido à falta de nuvens, e é a pouca umidade da atmosfera o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é uma das características dos desertos. Tem outra coisa muito mais próxima da gente do que um deserto: o sertão. O sertão é desse jeito. Durante o dia, os passarinhos batem uma asa e o outro se abana. As vaquinhas não dão leite em líquido, é leite em pó logo direto. Mas à noite, minha Nossa Senhora, é um frio de roer. Eu tenho uma especial correspondência com uma região que é a Nova Jaguaribara. Jaguaribara, a antiga, ela foi alagada pelo Castanhão. Castanhão é o açude que mantém, além do Jaguaribe domado, né, o rio Jaguaribe domado e perenizado,
você observa que ele é utilizado para várias coisas. Mas você percebe que qualquer represamento, ele muda ou não as características da região. Vamos imaginar que antes não tinha esse represamento. Era desse jeito. Durante o dia quente demais, durante a noite frio demais. Mas agora existe uma coisa que é mais diferente, que está mais quente ainda, por causa da umidade relativa do ar. Aquela grande massa de água, quando a radiação bate, ela vai ou não evaporar? Ou vocês acham que a água só evapora quando chega a 100 graus Celsius? Gente, se fosse isso, os peixes já sairiam pré-cozidos, pelo amor de Deus, né? Então, quando a radiação bate e os ventos fazem com que aquela massa de ar aquecida e, obviamente, a umidade do ambiente aumente, fazendo com que à noite e durante o dia as temperaturas fiquem mais intensas por causa da umidade relativa. Mas aí eu pergunto, é só isso? Não. Existem também intemperismos que antes não ocorriam. A umidade relativa geralmente causa um intemperismo químico, modificando as formações rochosas da própria região. Então, voltando à nossa questão. Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar que o ASPS e a escassez de nuvens na região do Atacama, com o ASPS funciona como uma tampa, ele dificulta a convecção, né? Ou seja, a saída do ar por convecção. E não a formação de nuvens facilita o quê? A radiação. Porque as nuvens, elas conseguem atravessar melhor, a radiação consegue atravessar melhor quando não se tem nuvens. Então, resposta C. Outra do Enem. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para o outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. Beleza. Perfeito texto, né? A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Vamos lá? Esse item A, só se você for um extraterrestre, né? Não ter visto nada de física nesse mundo. Possui a propriedade de gerar calor. Não. Olha o que eu disse. Quando você se cobre com um cobertor, é o cobertor que te dá calor? Não. É o seu corpo que está emanando radiação, está emanando calor, e o cobertor impede essa passagem. Ele está impedindo essa passagem de energia. Ah, professor, mas caiu uma vez na prova da UFRS, né, Federal do Rio Grande do Sul, uma vez sobre o cobertor elétrico. Armaria ter cobertor elétrico, né? Aqui no Ceará seria ótimo. Para aquecer o quê, né? Cobertor elétrico aí é diferente. É ele que aquece. Cobertor elétrico é ele que aquece. Mas um cobertor comum ou a lã, não. Ela não gera calor. Que é isso? É constituída de material denso, o que não permite a entrada do ar frio. É o quê? Né? Não, né? Também está meio estranha. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Né, não? Aí o aluno diz, bicho, o Enem é muito chato, é muito... Gente, essa questão aí, se você ler com atenção como nós estamos lendo, ela se tornou simples demais, não foi não? O item C está correto. Tem como principal característica a absorção de calor. Não, ela dificulta a passagem, né?
está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor. Não. A resposta é o item C. A lã é um isolante térmico, dificultando o fluxo de calor do corpo humano para o ambiente.